O bom senso dita que um avião deve ser estável. Soltei o volante, ele se nivelou e continuou a voar suavemente. É assim que a maioria das aeronaves de passageiros é projetada. Mas muitos caças modernos são projetados exatamente de maneira oposta, são aerodinamicamente instáveis. De propósito. Isso é chamado de estabilidade estática relaxada. E parece um paradoxo, porque tornar uma aeronave de combate menos estável? A resposta é agilidade. Um avião estável resiste a mudar de posição no espaço. Isso é bom para um voo confortável, mas ruim para mudar rapidamente de direção em um combate aéreo. Tal aeronave tem que literalmente empurrar cada ação de manobra através da resistência natural de sua própria aerodinâmica. Uma aeronave instável, ao contrário, reage instantaneamente e com mínimo esforço ao menor desvio dos lemos. Ele quer mudar a trajetória sob qualquer influência. Para um piloto de caça, isso significa a capacidade de realizar manobras mais precisas e rápidas com a mesma quantidade de força no manche. Mas há um problema óbvio. Um avião instável, deixado por conta própria, não voa suavemente. Ele começa a oscilar, a desviar-se e, sem correção constante, perde o controle em segundos. Uma pessoa é fisicamente incapaz de fazer os ajustes necessários com frequência e precisão manualmente. A solução é um sistema de controle fly-by-wire. O computador recebe sinais dos sensores de posição da aeronave centenas de vezes por segundo e faz microajustes automaticamente através das superfícies de controle, mais rápido do que uma pessoa pode fazer. O piloto controla o avião não diretamente, mas através deste computador. Ele define a ação desejada, e o computador decide como implementá-la fisicamente, ao mesmo tempo que compensa a instabilidade natural. O F-16 foi um dos primeiros caças de produção construídos com base neste princípio. Tão instável que se o sistema de controle fly-by-wire falhar completamente, o avião se tornará praticamente incontrolável manualmente. É quase certo que a perda do sistema de controle de voo no F-16 significará um desastre. Este é um compromisso que os engenheiros fizeram deliberadamente. Máxima manobrabilidade em troca de total dependência da eletrônica. É por isso que os caças modernos usam vários canais de controle de backup, geralmente 4 computadores independentes rotando entre si para que a falha de um não leve à perda de controle. A instabilidade domesticada por um computador é a fórmula para o combate aéreo moderno. Se você olhar as gravações de arquivo de batalhas aéreas, verá que um caça quase nunca voa sozinho. Sempre um casal. Líder e seguidor. Isto não é um acidente ou uma tradição. Este é o resultado de décadas de análise de perdas em combate. A ideia nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. O ex-piloto alemão Werner Mölders foi um dos primeiros a formular a tática de um par, ROT, em vez da então habitual formação de 3 aeronaves. A lógica é simples e isso a torna brilhante. É fisicamente impossível para um piloto em um combate aéreo monitorar simultaneamente o alvo à frente e a ameaça atrás. A visão humana não funciona em 360 graus ao mesmo tempo. Enquanto você mira, sua zona morta atrás fica aberta ao ataque. O casal resolve isso dividindo tarefas. O líder se concentra em atacar o alvo. O ala cobre o hemisfério traseiro, monitora ameaças e alerta sobre perigos. Os papéis podem mudar dependendo da situação, mas a cada momento alguém controla o perímetro. As táticas modernas desenvolveram essa ideia. Formação de ataque duplo, um ataque duplo, quando uma dupla se divide em 2 caças únicos atacando o alvo de direções diferentes simultaneamente, mas mantendo contato visual e de radar entre si. O inimigo não pode responder simultaneamente a 2 ameaças provenientes de vetores diferentes. Usando AUX e sistemas de troca de dados, uma dupla hoje pode operar a uma distância de dezenas de quilómetros um do outro, permanecendo unida taticamente. As informações sobre a posição de cada um são transmitidas automaticamente através de um canal de comunicação seguro, um sistema tático de troca de dados. As estatísticas das batalhas aéreas no Vietnã mostraram uma coisa simples. Uma única aeronave que perdeu um ala ou foi separada de um par morreu com muito mais frequência. É por isso que uma das primeiras regras de combate aéreo que é martelada na cabeça de um cadete é nunca perder um ala. Há segurança nos números. No céu, esta regra funciona literalmente.
O piloto de um helicóptero Apache AX-64 usa um dispositivo que parece saído de um filme de ficção científica. Visor monoscópico fixado na frente de um olho. O sistema é denominado IDSADS, Integrated Helmet and Display Sighting System. Mas o mais surpreendente não é a tela. E o que acontece com a arma do helicóptero? O canhão M230 de 30 mm, seu zero, está localizado na torre de proa do Apache. Pode girar em um setor amplo, para frente, para os lados, para baixo. Não é controlado por um joystick. É controlado pelo olhar do piloto. Sensores especiais rastreiam a posição da cabeça do piloto com alta precisão. Para onde o piloto olha, a arma vira para lá. O piloto percebe um alvo no solo, vira a cabeça, a torre segue a direção de seu olhar em uma fração de segundo. Ele puxa o gatilho e o canhão dispara exatamente onde o piloto estava olhando. Isso muda fundamentalmente a velocidade de reação na batalha. Anteriormente, o piloto ou artilheiro tinha que localizar visualmente o alvo, depois ajustar manualmente a mira usando o manipulo de controle, em seguida, atirar. Agora ele encontrou, olhou e atirou. Uma sequência contínua. O problema é o mesmo dos aviões de combate, atraso do sinal e precisão da calibração. A menor discrepância entre a posição real da cabeça e o que o sistema registra, e a arma erra o alvo por dezenas de metros à distância de tiro. Há também uma complexidade fisiológica. Manter constantemente um olho na tela e o outro no mundo real cria um tipo especial de estresse no sistema visual. Os pilotos Apache passam por uma adaptação especial, alguns levam meses, para que seus cérebros se sintam confortáveis ao processar essas informações visuais bifurcadas. A tecnologia Loop-to-Weapon é um prenúncio do que acontecerá com os aviões de combate nos próximos anos, de uma forma ainda mais desenvolvida. A Apache voa há muitos anos com uma solução que o resto da aviação militar está apenas começando a abraçar verdadeiramente. Observe atentamente Efésios 22 ou Efésios 35. As entradas de ar do motor não são as simples aberturas redondas que você poderia esperar. Eles têm uma forma angular complexa, canais ocultos em forma de S e um arranjo incomum. Esta não é uma decisão estética. Este é um dos problemas de engenharia mais difíceis na fabricação de aeronaves. O motor precisa de um fluxo de ar suave e sem distorções para funcionar com eficiência. A menor turbulência na entrada do compressor, e a eficiência cai. É possível um surto. Mas, ao mesmo tempo, a entrada de ar é uma das principais fontes de reflexão do radar da aeronave. Por quê? Porque dentro da entrada de ar existem pás do compressor do motor, metálicas, giratórias, refletindo idealmente as ondas de rádio de volta à fonte. O radar vê o interior do motor através da entrada de ar, como se fosse um tubo aberto com um espelho dentro. A solução é um canal em forma de essa entrada de ar dobra dentro da fuselagem de modo que não haja linha de visão direta para as pás do compressor do lado de fora. Uma onda de rádio que entra na entrada de ar é refletida várias vezes nas paredes do canal, perdendo energia, antes de chegar ao compressor e retornar. Parte da onda é absorvida por um revestimento especial de absorção de rádio dentro do canal. Mas a curvatura do canal cria outro problema, a perda de pressão do ar e sua irregularidade na entrada do motor. Os engenheiros são forçados a equilibrar entre a eficiência aerodinâmica e a furtividade do radar, e quase sempre isso é uma compensação que não favorece a aerodinâmica pura. Há mais um detalhe, DSI, Diverter-o Supersonic Inlet, uma entrada de ar supersônica sem diverter usada no F-35. As entradas de ar tradicionais têm uma fenda especial, um duto desviador, que desvia a lenta e turbulenta camada limite de ar para longe da fuselagem, mantendo-a fora do motor. Isso funciona, mas adiciona peso e superfície reflexiva extra. A DSI resolve o problema com um formato convexo especial da carenagem na frente da entrada de ar. O ar da camada limite simplesmente flui ao redor dessa convexidade e não entra, sem a necessidade de um desviador mecânico. Menos peças, menos peso, menos assinatura de radar. A forma da entrada de ar é um compromisso congelado entre a física dos fluxos de gás e a física das ondas eletromagnéticas. Duas ciências opostas que os engenheiros são obrigados a conciliar num detalhe. Parece óbvio que a camuflagem é necessária para tornar o avião menos perceptível.
Mas por que então dezenas de esquemas de pintura diferentes para o mesmo tipo de aeronave, dependendo do esquadrão, do teatro de operações e até da missão específica? A resposta é que a camuflagem visual na aviação resolve diversos problemas em diferentes distâncias e altitudes. O esquema ARAR, como o esquema de pintura cinza em 2 tons da maioria dos caças modernos, é projetado para se camuflar contra o céu quando visto de baixo ou de lado em distâncias médias e longas. O tom cinza foi escolhido para combinar com a cor típica de um céu nebuloso a vários milhares de metros de altitude. Isto é crítico em combate aéreo manobrável, onde uma fração de segundo de detecção visual do inimigo conta. O padrão ar-solo, geralmente mais escuro, com manchas verdes ou marrons, é projetado para camuflar aeronaves e helicópteros de ataque quando vistos de cima, da perspectiva de um observador no solo ou de outra aeronave. A ATEN tradicionalmente segue esse esquema. Existem também soluções menos óbvias. Falsas luzes da cabine são manchas escuras pintadas na parte inferior da fuselagem de alguns aviões de combate, simulando uma cobertura real da cabine. A ideia é que, em uma batalha aérea de curta duração, o inimigo cometa um erro de fração de segundo ao determinar a direção que o avião está apontando, e perca um tempo valioso mirando. Esquemas noturnos, revestimentos quase pretos ou cinza escuro para aeronaves operando principalmente à noite, minimizam a silhueta contra o fundo de um céu estrelado ou ao luar. Mas há uma nuance importante. Na guerra moderna, a detecção visual está longe de ser a principal ameaça. Radar, sensores infravermelhos e reconhecimento eletrónico detectam a aeronave muito antes que ela possa ser vista a olho nu. Portanto, a camuflagem hoje é mais uma adição tática do que uma proteção primária. O valor particular permanece no combate aproximado manobrável e no contato visual de baixo nível, onde o olho do piloto ainda é um sensor valioso. Esquemas diferentes são respostas diferentes à pergunta: quem está olhando para mim e de onde? Não existe camuflagem universal porque não existe uma ameaça única. O piloto foi estado sobre o território inimigo. A partir deste momento, é lançado um dos tipos de operações militares mais complexos e arriscados: busca e salvamento em combate. Busca e salvamento em combate. A primeira coisa que acontece é a ativação do rádio farol de emergência. O colete salva-vidas de um piloto moderno contém um pequeno transmissor que é ativado automaticamente quando o paraquedas abre ou entra em contato com a água. O sinal é transmitido em uma determinada frequência e pode ser criptografado para que o inimigo não possa interceptá-lo e emboscá-lo no local do resgate pretendido. A segunda é a verificação de identidade. Antes de enviar uma equipe de resgate, você precisa ter certeza de que o sinal está realmente sendo enviado pelo seu próprio piloto, e não pelo inimigo que armou uma armadilha com um transmissor capturado. Para isso, é utilizado um sistema de palavras-código e dados de identificação pessoal, conhecidos apenas pelo piloto e previamente conhecidos pelo serviço de resgate, os chamados procedimentos de isolamento Toll-for-Line. Terceiro, a própria operação de resgate. Geralmente inclui vários elementos ao mesmo tempo. Helicópteros especializados, como o HH-60 Pavok, são equipados com blindagem adicional e sistemas de reabastecimento em voo para aumentar seu alcance. Cubra os caças que limpam o espaço aéreo e suprimem possíveis ameaças terrestres. Aeronaves de guerra eletrónica para suprimir as comunicações inimigas e os sistemas de defesa aérea na área de resgate. Frequentemente, forças especiais que pousam para cobrir diretamente o piloto até a chegada do helicóptero. Toda a operação deve ser realizada o mais rápido possível. As estatísticas mostram que quanto mais tempo um piloto abatido permanecer em território inimigo, menores serão as chances de um resgate bem-sucedido e maior será o risco de captura. Uma das operações mais famosas deste tipo é o resgate do capitão Scott O'Grady, que foi abatido sobre a Bósnia em 1995. Ele passou 6 dias sozinho em território hostil, subsistindo de insetos e água da chuva, antes que uma equipe de resgate da Marinha o evacuasse com sucesso sob o fogo. O sistema para resgatar um piloto abatido é um contrato tácito entre o exército e todos os que estão na cabine de um avião de combate. Promessa: se você cair, nós iremos atrás de você. Esta promessa custa muito dinheiro, um risco enorme para as equipes de resgate. Mas é precisamente isto que mantém o moral dos pilotos que voam todos os dias para áreas de onde não podem regressar. Enquanto as pessoas comuns dormem,
Os aviões sobrevoam águas internacionais e ao longo das fronteiras de dezenas de países, raramente mencionados nas notícias. A tarefa deles não é lutar. E observe, ouça e lembre-se. Isto é reconhecimento aéreo estratégico. E um de seus instrumentos mais famosos é a aeronave RS-135 Private Joint. Externamente, este é um Boeing de passageiros comum da série 707-3. Mas por dentro é um plano completamente diferente. Dezenas de antenas se projetam da fuselagem em diferentes ângulos. Cada um está configurado para receber uma determinada faixa de radiação eletromagnética. A missão do Private Joint é o reconhecimento de sinais, SIGINT. A aeronave intercepta comunicações de rádio, operação de radar e sinais de sistemas de comunicações inimigos. A tripulação, especialistas em análise de sinais, fica sentada em frente aos computadores, ouvindo e registrando tudo o que o inimigo emite no espectro eletromagnético. Porque isso é necessário. Cada radar, cada walkie-talkie, cada sistema de comunicação possui uma assinatura única, frequência, modulação, características do sinal. Ao compilar um banco de dados dessas assinaturas, os analistas podem determinar com precisão qual sistema de defesa aérea está implantado em uma determinada área, onde estão localizados os postos de comando e até mesmo, com base na natureza das negociações, se uma operação militar está planejada. Outra ferramenta é o drone RQ-4 Global Hawk. Voa a uma altitude de cerca de 18.000 metros, fora do alcance da maioria dos sistemas de defesa aérea, e pode permanecer no ar por mais de 30 horas seguidas. Seu radar de abertura sintética é capaz de criar imagens detalhadas do terreno através das nuvens, dia e noite, a centenas de quilómetros de distância. Existem também programas completamente fechados, satélites de reconhecimento, aeronaves de alta altitude como o U-2, que ainda estão voando, embora o primeiro voo tenha ocorrido em 1955. Todo este sistema de inteligência opera continuamente, 24 horas por dia, em todo o mundo. Ela raramente chega às manchetes. Mas é precisamente isto que forma a imagem do mundo com base na qual são tomadas decisões sobre o envio de forças, sobre negociações, sobre jogos de guerra. A guerra do século XXI não começa com o primeiro tiro. Começa com o primeiro sinal interceptado. O programa F-35 começou em 1992 como um conceito de pesquisa. A primeira aeronave de produção entrou em serviço em 2015. Mais de 20 anos, da ideia ao uso no combate. Por que está demorando tanto? A primeira razão é a complexidade dos requisitos. O F-35 foi originalmente projetado em 3 versões para 3 ramos diferentes das Forças Armadas. A opção A para a Força Aérea é decolagem e pouso normais. Opção B para o Corpo de Fuzileiros Navais, decolagem curta e pouso vertical, para utilização em navios de desembarque. Opção C para porta-aviões, trem de pouso reforçado e asas dobráveis. Cada opção possui diferentes requisitos de design. Mas, ao mesmo tempo, os clientes criam a máxima unificação das peças entre as opções para economizar na produção. Isto cria um desafio colossal de engenharia, projetar uma fuselagem básica que possa ser adaptada a 3 métodos fundamentalmente diferentes de decolagem e pouso. A segunda razão é o software. Um caça moderno é um computador voador. O EF-35 contém mais de 8 milhões de linhas de código a bordo e ainda mais em seus sistemas de apoio terrestre. Para efeito de comparação, a PH-22 tinha cerca de 1,5 milhão de linhas. Cada linha de código deve ser testada, certificada e integrada a centenas de outros sistemas. A terceira razão é a detecção de problemas em fases posteriores. Sistemas complexos tendem a revelar defeitos inesperados justamente quando são mais difíceis de corrigir. O F-35 teve muitas dessas histórias, problemas com o sistema de refrigeração do capacete do piloto, rachaduras na estrutura da fuselagem durante testes de fadiga, falhas de software no sistema de controle de armas. Cada um desses problemas requer revisão e novo teste do projeto. A quarta razão é política e orçamental. Os programas militares desta magnitude são financiados pelo orçamento do Estado, que é revisto anualmente. Mudanças nas prioridades, cortes orçamentais, pressão política, tudo isto pode abrandar ou acelerar o desenvolvimento,
independentemente de fatores puramente técnicos. O custo de todo o programa F-35, de acordo com várias estimativas, excede US$ 1,5 trilhão ao longo de todo o seu ciclo de vida, incluindo produção, operação e manutenção nas próximas décadas. Este é o programa militar mais caro da história da humanidade. O longo desenvolvimento não é sinal de incompetência. Este é o preço da criação de um sistema que deve funcionar perfeitamente num ambiente onde os erros custam vidas. Durante muito tempo, o reabastecimento em voo foi prerrogativa das aeronaves tripuladas. Mas com o papel crescente dos drones, surgiu a questão: é possível reabastecer um drone no ar sem piloto a bordo? Isso acabou sendo mais difícil do que parece. O reabastecimento de uma aeronave tripulada requer uma coordenação primorosa entre duas tripulações, o piloto da aeronave receptora e o operador da lança do avião-tanque. O cérebro humano faz microajustes constantemente, compensando turbulências, rajadas de vento e os menores desvios. O drone é controlado remotamente, com atraso no sinal, e não consegue responder com tanta rapidez e sensibilidade. A Marinha dos EUA resolveu este problema com o drone MQ-25 Stingray. Sua tarefa inicial é justamente reabastecer outros drones e aeronaves tripuladas no ar, ampliando o alcance das aeronaves baseadas em porta-aviões. Tecnicamente, isso é resolvido automatizando o processo de abordagem. O drone-tanque e o drone destinatário trocam dados precisos sobre sua posição através de um canal de comunicação seguro em tempo real, uma ordem de magnitude mais precisa do que a navegação GPS convencional. Algoritmos especiais calculam a trajetória de aproximação, levando em consideração a velocidade do vento, a turbulência de uma aeronave vizinha e outros fatores. A fase final de acoplamento é a mais difícil. Ele usa um sistema de visão computacional. As câmaras de ambos os dispositivos rastreiam a posição relativa uma da outra com precisão de centímetros, e o algoritmo de controle faz ajustes dezenas de vezes por segundo, muito mais rápido do que uma pessoa é capaz. Os testes mostraram que o reabastecimento automático pode ser ainda mais preciso do que o reabastecimento manual porque o algoritmo não se cansa e não é suscetível a fatores humanos que afetam a concentração após um longo voo. Porque isso é necessário. O reabastecimento autónomo significa que os drones de reconhecimento e ataque poderão permanecer no ar por tempo virtualmente ilimitado. A única limitação continua sendo a vida mecânica da fuselagem e do motor, e não o fornecimento de combustível. Isso muda o próprio conceito de presença aérea. Em vez de enviar uma aeronave nova para substituir uma cansada, você pode manter a mesma aeronave no ar por dias, reabastecendo-a com outros drones que também não se cansam. O motor turbojato e turbofan governou os céus por mais de 70 anos. Mas os engenheiros militares já estão a trabalhar numa geração fundamentalmente nova de centrais elétricas. E a razão é simples: os requisitos modernos para aviões de combate vão além do que as tecnologias existentes podem fornecer. Um dos principais projetos é um motor adaptativo com ciclo operacional variável, o programa Advent e sua continuação, a AETP, Adaptive Engine Transition Program. O problema que esta tecnologia resolve é o seguinte: o motor com alta relação de bypass é eficiente no modo de cruzeiro, econômico e oferece longo alcance. Mas é pouco adequado para impulso máximo em combate manobrável. O motor com baixa relação de bypass, ao contrário, oferece excelente impulso para combate, mas é guloso no modo de cruzeiro. Anteriormente, você tinha que escolher uma coisa ao projetar uma aeronave. O motor adaptativo altera a proporção do fluxo de ar em voo. Um terceiro circuito de ar especial controlado eletronicamente permite que o motor alterne entre o modo econômico e o modo de potência máxima em tempo real. O resultado é, segundo os cálculos, um aumento no alcance de voo em 25 a 30%, mantendo o impulso máximo de combate. Para um caça de sexta geração, isso significa a capacidade de realizar missões a uma distância significativamente maior da base, sem sacrificar a capacidade de manobra em combate. A segunda direção são as usinas elétricas híbridas. Embora isso pareça futurista para a aviação de combate, a pesquisa já está em andamento. O componente elétrico pode fornecer energia para poderosos sistemas a bordo, armas laser, radares de próxima geração, sistemas de guerra eletrónica, sem a necessidade de extrair energia diretamente do motor principal num momento crítico. A terceira direção, muito mais distante, são os motores de detonação.
Em vez da combustão convencional de combustível, que ocorre de forma relativamente lenta, o motor de detonação utiliza uma onda de choque para liberar energia de forma mais eficiente e poderosa. Teoricamente, isso poderia proporcionar um aumento significativo na eficiência, mas a tecnologia ainda está longe do uso prático em combate. Há muitos problemas de engenharia não resolvidos com materiais capazes de suportar condições tão extremas. O motor é o coração de qualquer aeronave. E cada próxima geração de aviação de combate será determinada não tanto pelo formato da fuselagem, mas pelo que acontece dentro deste coração. É aqui que hoje se concentram algumas das pesquisas mais secretas e caras do mundo da aviação militar. A quarta parte. 40 quarteirões no total. 40 ângulos diferentes sobre o mesmo tema, a aviação militar como uma personificação da engenhosidade humana diante das limitações físicas. Cada detalhe que desmontamos, desde o formato da entrada de ar até o algoritmo de reabastecimento do drone, é o resultado de milhares de horas de trabalho de engenharia, testes, erros e suas correções. As tecnologias não param. E em algum lugar agora, os engenheiros estão resolvendo um problema, cuja resposta será o tema de um dos vídeos futuros.